Mensagem de edificação. Boa noite a todos, que Deus abençoe os irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus a todos, essa comunhão espiritual. Queremos aqui nesse início de mensagem levar os irmãos a notícia de que teremos um encontro virtual de Barueri nesse sábado às 15 horas, com todas as igrejas se reunindo nos templos nas suas cidades. Estaremos coordenando ali do templo da cidade de Cachoeira esse encontro de São Paulo, da micro-região de São Paulo. E nesta noite o Senhor nos leva ao livro de Tiago, no capítulo 2. Quero convidar os irmãos a estar abrindo esta passagem. Tiago, capítulo 2, versículos 14. Amém? Tiago 2, 14. Vamos ler. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Nesse versículo, dando uma paradinha aqui, o Senhor o Espírito deixa uma reflexão para nós, que já conhecemos o reino, já estamos no reino, no corpo de Cristo, membrados, ligados pela unidade no Espírito, e o Senhor está produzindo a unidade na fé, dentre todos os membros, para que o Senhor tenha, no final desta era, uma expressão coletiva, né? O Senhor deseja uma expressão coletiva. E eu quero aqui nesse momento também referenciar aqui de que a fé, quando ela é genuína e pura, ela produz uma obra externa. Algo acontece aqui fora, proveniente de um poder que emana do nosso subjetivo, do nosso íntimo. Mas eu quero trazer aqui a memória dos irmãos que houve uma ocasião em que Deus foi provar a fé de um servo seu, há muitos anos atrás, da Abraão. E Deus queria saber e queria ver? Não. Deus queria mostrar para Abraão e para todas as gerações futuras o que é a verdadeira fé. Foi esse o propósito de Deus com o teste que o nosso Senhor fez com Abraão. Veja, o que havia de mais precioso na sua vida e de mais amado, Deus disse: teu filho Isaque, ainda numa idade tenra, onde toda a maravilha daquela criança estava em profusão. E os apegos do pai e da mãe e de toda a comunidade onde Abraão vivia era muito forte, os laços de afeto sobre aquela criança. E Deus disse a Abraão: que dia fatídico, né? Que dia violento, que dia cheio de trevas, né? Que dia ruim para aquele homem, dia de angústia, de tristeza, de pavor, de desolação. O Senhor disse a ele: leva teu filho
ao monte Moriá e lá entrega ele em sacrifício. Sacrifica-o, entregando a mim. Senhor, isto foi assim forte demais no coração de Abraão, mas ele tinha um compromisso, um vínculo, ele tinha uma responsabilidade, ele tinha um conhecimento, ele tinha uma experiência de que o Deus dele, que ele conhecia desde a Mesopotâmia, não poderia ser desobedecido. Porque ele teve experiências duras e cruéis em vários momentos da sua experiência, e ele viu, e ele sentiu, e ele não titubeou. E ele disse: tá bom, Senhor, eu não tenho o que fazer, porque se tu és um Deus e eu sou teu filho, não tem como eu buscar uma alternativa para driblar esse momento. Aí então ele levou o filho, amarrou o filho, colocou no altar, e quando ia sacrificar, então Deus proveu o cordeiro para a substituição do seu filho. Então, essas atitudes pós pedido divino provam a sua fé. E além de provar a sua fé, porque tinha uma obra, ele fez o que Deus mandou. A obra é essa, fazer o que Deus mandou. Essa é a obra. E através de uma análise do que ele fez e realizou, segundo a ordenança de Deus, se conclui que a fé era genuína, era pura e, por parte do seu coração, inviolável. E ele mostrou que a sua fé tinha obras. Porque a obra que aparece aqui diante das pessoas no mundo onde nós vivemos é produto de ordenanças, de mandamentos, de princípios de Deus. Se essa obediência a princípios e mandamentos aparece alguma coisa realizada aqui fora, a gente vai saber se é de Deus ou não é de Deus aquilo. Porque às vezes estamos fazendo coisas humanas, como Caim fez. Caim não tinha fé. Caim tinha um orgulho, uma pretensão, uma arrogância em seu coração de querer agradar a Deus, completamente desconectado da obediência à verdade e ao mandamento do Senhor. Então, deduz-se que a fé que havia no coração de Caim era humana, vinha da carne, vinha das profundezas do seu próprio ser, porque ele queria agradar a Deus com a sua própria condição humana. Aquilo não é fé. Fé é quando você adora, louva o Senhor em comunhão com o Espírito e com os mandamentos do Senhor. Isto é fé. E esta fé de Abraão salva, que ela é pura, ela é genuína. A fé está ancorada na pessoa poderosa e única que criou e salva, que recria, que cria, que provê soluções, salvação ao único. Esta fé está atrelada ao Criador. Essa fé, ela salva as nossas almas, nos leva para a glória, para a glorificação. Isso é a fé que salva, a de Abraão, igual àquela. Hoje, na nossa vida prática da igreja,
quem tem essas expressões oriundas de uma comunhão com o Espírito, de uma obediência aos mandamentos da verdade. Se aparecer tal resultado através do corpo de Cristo e tudo que ele estiver expressando, realizando, fazendo, falando, se veio de um produto de uma obediência à palavra escrita e à direção subjetiva da unção interior, aquilo é fé. E aquela obra prova que a fé é genuína. Nós devemos examinar isso. O que Deus está falando conosco nessa noite é nos chamando a uma reflexão. Que tipo de obra? De onde é que ela vem? Onde ela nasce? A origem, como nasce, como é executada. Porque uma alma que não está sujeita ao Espírito não segue Deus. Portanto, a obra não é do Espírito, não é uma obra de fé. Amém? É uma fé que não salva. Depois vamos pular aqui, irmão, para o 17, para dar tempo da gente falar tudo aqui que precisa hoje. Assim também a fé, se não tiver obras, se a fé não tiver obras, por si só está morta. Então, é uma fé que não salva. Né? Essa obra que o versículo se refere, né, é uma resultante da obediência a uma direção ou a mandamento da verdade. Essa é a única obra que existe, as outras vão ser queimadas, destruídas e dissipadas com o fogo da provação. Madeira, feno e palha são obras da carne, não é da fé genuína no nosso Salvador, no nosso Criador. Não é uma fé que salva, porque ela é uma fé proveniente de origem estranha a Cristo, né? Ela não nasceu em Cristo, ela não foi ordenada por Cristo, não tem cheiro do poder de Cristo, não tem cheiro da vida de Cristo, não tem, não conseguimos observar virtude naquela obra, mas sim orgulho e arrogância da carne. Às vezes, muitas vezes, nesses anos todos que eu estou aqui, eu vi pessoas testemunharem e o que eles estavam falando de obras que aconteceu na vida deles, testemunha isso, só que eu não sentia o cheiro do poder de Cristo, eu não sentia a virtude de Cristo, não sentia o gosto e o cheiro da vida divina, mas sim de um relato humano que estava querendo uma autopromoção diante da assistência daquela reunião. Isso eu vi. Não estava, aquilo não era um produto de uma obra subjetiva de Deus, de comando interno de Deus. Não havia submissão, havia uma sede de ser aplaudido, de ser prestigiado aquela pessoa, de ela ser observada, de ser vista ali falando. Quão triste essa situação, porque a gente discerne quando as coisas são da carne e não é um mandamento, uma ordenação do Espírito, aquele falar, aquela apresentação, aquele testemunho, aquele regar, foi algo forçado pela carne para obter outras coisas e não promover, exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Toda a fé genuína exalta Cristo, todo sente o cheiro, gosto da virtude, do poder, da vida. A gente sente Deus naquilo que está sendo feito ou falado. Depois, essa fé não salva. Ela é morte.
18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras. Olha o modificador. E eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então não tem como você saber se uma pessoa tem fé sem examinar a expressão dela, o falar e o fazer dela. Você, quando observa uma expressão de um crente, você vai sentir se é Deus que está ali. A gente sente, há um discernimento inconfundível para aqueles que estão na igreja. Porque o Espírito testifica com o nosso espírito de que somos de Deus e que estamos fazendo por Deus as coisas. Está escrito em Romanos. O próprio Espírito testifica com o Espírito de que aquilo tudo, nós somos de Deus e aquilo que está saindo é de Deus também. Lembra dessa passagem de Romanos? Então, não tem como você dizer que tem fé, que vive na fé e que está salvo por fé, justificado por fé, na sua alma, no Espírito eu já sei que está, sem ver as obras. Eu tenho que ver o que tu fala, o que tu faz. Tenho que conviver um pouco com você. Eu preciso sentir Deus na tua expressão. Se a fé for pura e genuína, vai ser assim. Depois, o versículo 18, né? 19. Crês tu que Deus é um só? Eu creio. Fazes o bem. Até os demônios creem e tremem. Né? Então, irmãos, quando eu senti de falar isso hoje, é um convite divino para você examinar o teu labor, tudo que tu faz aqui na casa do Senhor. Você vai ajudar pessoas, você vai evangelizar, você vai ajudar pessoas a crescer em vida, você vai orar, você vai fazer muitas coisas que são mandamentos aqui do Senhor, você vai ter que optar, você vai ter que discernir, vai ter que decidir, você discernir, você vai precisar atuar. Todos ficaram sabendo que Abraão tinha uma fé genuína e pura, porque tinha obras. Todos sabiam que Davi tinha fé, porque tinha obras. Todos sabiam que José tinha obras, né? E todos sabiam que ele tinha fé pura, porque ele sempre se comportou dentro da obediência ao Senhor. Então, não deixe o inimigo te enganar, irmão. Examina o teu coração diante de Deus. Essa palavra é muito poderosa, é um verdadeiro espelho para mostrar nossas fraquezas, nossa falta de fé e acabar com a religiosidade da nossa vida, que produz uma obra independente do Espírito. Que Deus possa estar nos abençoando aqui hoje. Nós ficamos por aqui e louvamos a Deus que tudo de fruto daquilo que temos falado aqui pelo ministério, porque não há tempo de perder um minuto sequer sem estarmos preocupados em administrar correções na nossa vida. Temos urgência disso. Que Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui hoje. TV Menorá apresentou Mensagem de Edificação.